5 diferenças dos livros de Harry Potter pros filmes. Número 1. A personalidade do Harry. Sabe que o Harry, ele tem uma parte Sonserina dentro dele, né, por causa do Voldemort. E esse lado meio Sonserina dele é muito mais demonstrado nos livros do que nos filmes. Nos filmes, ele tem uma personalidade muito mais, assim, bondosa, educada, ele é muito mais respeitoso com os mais velhos. E nos livros já não é bem assim. Sabe como o Snape tá sempre falando pro Harry que ele é arrogante como o pai dele? É porque nos livros ele realmente é arrogante mesmo. Ele responde, ele bate de frente, ele briga, ele vai parar na atenção várias vezes. Inclusive, o Harry dos livros é muito mais engraçado, é muito mais divertido ler os livros por causa dessas cenas. Nesse mesmo pensamento, o meu número 2 é a personalidade do Rony. Porque do mesmo jeito que mudaram um pouco a personalidade do Harry, eles mudaram mais ainda a do Rony. Eles emborreceram muito o Rony nos filmes. Muitas das falas, muitos dos pensamentos do Rony nos livros foi pra Hermione nos filmes, pra ela ficar ainda mais inteligente nos filmes. Mas tiraram daí muito do protagonismo do Rony, sabe? Nos livros, ele é muito mais esperto, ele é muito mais corajoso, e ele tá sempre ali defendendo a Hermione, coisa que nos filmes isso não acontece. Tem uma cena, inclusive, que eu não lembro agora se é na Ordem da Fênix ou Enigma do Príncipe, em que o Snape ele faz uma pergunta, a Hermione responde, e o Snape ele briga com ela e desconta a ponta da Grifinória por ela ter respondido sem levantar a mão, enfim, sem pedir permissão pra ele antes. O Snape ele chama ela de sabe tudo. Nos filmes, o Rony ele simplesmente fala, ah, ele tem razão. Gente, nos livros, nessa mesma cena, o Rony, ele simplesmente ergue a voz pro Snape e briga com ele, falando que ele fez uma pergunta e a Hermione sabia responder e que não tinha nenhum problema nisso. E o Rony ele vai parar na detenção por causa da forma que ele respondeu o Snape. E é sempre assim. Sempre que uma pessoa ofendia a Hermione de qualquer forma, o Rony ia lá e batia de frente e brigava com essa pessoa. Enquanto nos filmes ele não faz nada e ele ainda concorda. Então eu acho que por isso, geralmente, quem viu os filmes não shippa os dois e queria que a Hermione ficasse com o Harry. Porque o relacionamento deles nos livros é muito mais bem explorado e muito mais bem desenvolvido. O Rony tá ali sempre é o primeiro defendendo a Hermione. Número 3. O relacionamento do Harry e da Gina. Isso aqui é muito trágico, tá? Porque a Gina, ela é icônica nos livros. Icônica. Ela é uma personagem, assim, que não aparece muito nos primeiros livros, assim como nos filmes, mas ali, a partir da Ordem da Fênix, ela ganha ali um destaque muito grande, e ela mostra ser uma personagem muito corajosa, ela é super inteligente, ela é super boa em quadribol, e ela combina demais com o Harry, e eu acho muito bonito o jeito que o Harry começa a gostar dela, sabe? Realmente tem um desenvolvimento, e tem ali uma evolução no relacionamento dos dois, não uma coisa só que foi jogada como nos filmes. Além disso, que a Gina dos filmes é totalmente sem graça, ela não tem personalidade nenhuma, e nos livros ela tem uma personalidade muito forte. É muito triste, assim, o que fizeram com os dois nos filmes também. Número 4. Toda a história dos marotos. Quem não sabe, os marotos, grupo de amigos do pai do Harry, que seria então o pai do Harry, o Sirius Black, o Lupin, e o Pedro Pettigrew, que vira o Rabicho, e como todos eles eram os marotos, o grupo que criaram o mapa dos marotos, o Lupin era um lobisomem, e os outros do grupo eram animagos, então bruxos se transformavam em animais, pra assim poder acompanhar o Lupin em sua forma de lobisomem. Tem toda essa história mais aprofundada pra quem quiser ver em um vídeo aqui no meu perfil. E número 5, toda a história dos elfos domésticos, a aparição do Dobby, o Fale. Pra quem só viu os filmes, o Dobby aparece ali em A Câmara Secreta e depois só volta a aparecer em Relíquias da Morte. Mas nos livros, o Dobby, ele só fica sem aparecer de novo no Prisioneiro de Azkaban. E depois em Cálice de Fogo, ele volta a aparecer e ele tem sempre um papel muito importante ali. Ele tá acompanhando eles do Cálice de Fogo até as Relíquias da Morte. Inclusive, nos livros, é ele quem ajuda o Harry nas provas do torneio de bruxo. Ele, inclusive, começa a trabalhar no castelo. E nos livros mostra tudo isso. Como tem muitos elfos domésticos que trabalham em Hogwarts. São eles que trabalham na cozinha, fazendo comida e limpando o castelo e tudo mais. Eles são, tipo, empregados de Hogwarts. A Hermione, ela cria um protesto contra isso, que é um movimento Fale, que é um protesto contra a escravização dos elfos domésticos. Mostra muito desse lado muito humano da Hermione nos livros. E o Dobby, ele é o primeiro elfo doméstico, ganha um salário, o Dumbledore paga ele pra trabalhar em Hogwarts. Gente, toda essa história é muito legal. Eu fico muito triste que não tem, tá, nos filmes. E apesar de eu achar os filmes muito bem adaptados, ainda assim ficou muita coisa de fora, coisas que eu espero que a série coloque.